Gente querida, a época do Natal é no mínimo curiosa. Movidos por uma enorme necessidade de que as coisas façam sentido, nos metemos no comércio com a fúria de fazer inveja a espartanos. Consumimos tudo como se as coisas fossem deixar de existir. Comemos tudo com uma fome insaciável. Nos relacionamos como se de repente a fraternidade que deveria ser exercida o ano inteiro, cotidianamente, devesse ser resumido nessa data e reunida nessa data e remida nessa data. Tudo passa a ter dimensões do imediatismo, da urgência, da insaciedade e da necessidade de resolvermos a nossa culpa ancestral, costumes do nosso tempo. Servidos com pernis, perus e uma verdadeira orgia gastronômica. Do meu lado eu fico perplexo com isso, embora no fluxo natural das coisas eu fique um pouco com medo de fazer parte dessa loucura coletiva, principalmente pelo pouco de reflexão que ela traz. Como dizia Drummond, a vida precisa de pausas e de silêncio. Esse acréscimo é meu. Parece-me, na verdade, que é nessa dimensão da pausa, do silêncio, que as coisas realmente vão fazer sentido. E eu quero buscá-las aqui e compartilhá-las com você nesse vídeo. Pois é, no Natal passado eu estava com toda a minha família em Curitiba para essas festas de final de ano. E como de costume, nós tivemos nosso momento de silêncio e reflexão que faz parte dessa rotina familiar. Com essa devida pausa em todas as atividades, exceto nas que se referem à intensa convivência, né? Foi tudo muito bom. Foi nesse contexto, nesse encontro familiar, que todos tivemos que compartilhar as nossas responsabilidades para que as coisas acontecessem com um pouco mais de sanidade. A minha responsabilidade nesse encontro familiar é sempre de preparar uma pequena meditação sobre tudo isso e promover um momento de conversa sobre o que acertamos, o que erramos, o que estamos pedindo uns aos outros, o que estamos ofertando. E esse ano, tendo em vista o frenesi que foi instalado, eu me vi motivado a falar sobre um assunto chamado Advento, o tema que tem como ponto culminante o nascimento de Jesus. Fundamentalmente falando, em algumas práticas rituais que antecedem a data propriamente dita do nascimento de Cristo, algumas religiões estabelecem essa chegada do menino Deus com algumas reflexões nas semanas que antecedem o Natal. E são basicamente 4, né? Então, na primeira semana do Advento, que é a quarta antes do Natal, ela é dedicada à reflexão sobre o processo do perdão e reconciliação. Elemento de suporte dessa história é que os magos vieram ver Jesus e lhe ofertaram seus presentes. Contra a tradição que os magos eram estudiosos das estrelas que viram no céu o anúncio de que algo extraordinário estivesse por acontecer. Orientados pelos seus estudos, saíram dos seus locais com seus discípulos em busca de tal acontecimento. Cada um vinha de uma parte do globo, né? Veio um da Europa, outro da Ásia, outro da África. Esse simbolismo gerava o fato de que o nascimento de Jesus iria promover a integração universal de todas as tribos, povos e raças. Na manjedoura de Belém, na Judéia, nasce aquele que seria o príncipe da paz. A paz como celebração das diferenças, confraternização das possibilidades e aceitação do outro. Tudo fica muito fácil quando é do meu jeito. Difícil é admitir que, diferente de mim, o outro também é legítimo. Esse é o exercício do perdão e da reconciliação, da capacidade de reconhecer na diferença a legitimidade, a autonomia e a liberdade. Essa foi a primeira semana. A segunda semana do Advento, portanto a terceira antes do Natal, ela é dedicada a um outro simbolismo, que é o simbolismo da generosidade. A história de suporte refere-se aos presentes que foram oferecidos a Jesus: ouro, incenso e mirra. Estes produtos eram produtos caros na época e tinham uma finalidade muito prática, além do seu simbolismo religioso e espiritual. O incenso
era usado para purificação, uma espécie de antisséptico ambiental. Maria deu à luz em um local usado para abrigo de gado, numa manjedoura. Imagine um parto num local assim. O incenso teve uma importância vital para a saúde da mãe e do bebê. A mirra era um anestésico muito usado nas cirurgias de então. O ouro era a moeda internacional da época. Foi com estes presentes que Jesus pôde financiar a fuga da família para o Egito, quando Herodes ordenou o infanticídio dos primogênitos com o objetivo de matar o próprio Jesus, também já reconhecido na época como rei dos judeus, né? A generosidade é a capacidade de compartilhar com os outros nossos recursos, competências e habilidades. É o reconhecimento de que as coisas que nos foram dadas, além daquelas que apregoei, né, têm uma finalidade relacional. Ninguém é o que é para si. Somos para o outro. Estamos a serviço do outro. Essa é a ideia do corpo. Todos os órgãos funcionam para sustentar algo maior que o próprio órgão. O coração não vive para si, o fígado não tem uma finalidade em si mesma e assim por diante. A habilidade, temos estas habilidades e competências para sustentar atitudes de generosidade que nos fazem responsáveis uns pelos outros. Essa ideia enlouquecida de cada um por si e de que o mercado é o fiel da balança e que regula todas as coisas, é um ledo engano relacional. Ser generoso é ser capaz de atuar espontaneamente na solução de um problema ou de uma situação que se nos aparece a partir da demanda do outro. A pergunta que se deve fazer diante disso é a seguinte: qual a finalidade maior daquilo que tenho, daquilo que sou, daquilo que faço e daquilo que sei? Quando eu descubro que tal finalidade está em servir, eu descubro a generosidade. Egoístas, excêntricos, pessoas da mesma natureza são seres adoecidos nos afetos. Às vezes pergunto para os meus alunos qual é a razão da qualidade da escolha de suas profissões. Raras vezes eu tenho como resposta uma ideia de serviço. Normalmente a resposta vem envolvida e eivada de respostas autocentradas. Quero me realizar, quero ganhar dinheiro, quero subir na vida, etc. Estas ideias não estão erradas, muito pelo contrário. A pergunta que desejo fazer e que faço é: qual a motivação? Locupletar-me ou servir? Esta é uma escolha que faz total diferença na saúde relacional, porque revela o nosso grau de generosidade. Essa foi a segunda semana do Advento, a terceira semana do Advento, que é a segunda antes do Natal. Ela é dedicada à esperança. A história de fundo fala da relação dos magos com a criança que encontraram. Estudiosos que eram poderosos em suas áreas de conhecimento e na influência social, reconhecem na fragilidade daquele bebê o poder transformador que ele exerceria no mundo. Essa é a ideia de esperança. A capacidade de reconhecer o poder transformador das pequenas coisas que aparentemente não têm a menor capacidade para tal. É fácil ter esperanças quando se está respaldado por recursos, forças e poderes. É difícil ter esperança quando tudo falta, quando tudo que se tem é demasiadamente frágil. Ter esperança é ser capaz de ver árvores a partir de sementes. É crer que a tormenta passa. É saber que o choro pode durar a noite inteira, mas que a alegria deverá vir pela manhã. Quem tem despensa cheia não precisa orar pelo pão nosso de cada dia. Ter esperança é ter maturidade para crer que é hoje que se constrói o futuro que se deseja. A quarta semana do Advento, portanto a primeira antes do Natal, é dedicada ao amor. A história de fundo é baseada no contexto universal que se dá diante do nascimento de Jesus. Independente da literalidade dos fatos, da historicidade ou não, ou de que suas narrativas sejam poéticas ou fáticas, o imaginário cristão é profundamente influenciado pela conspiração cósmica em que o Advento ocorre. Estrelas guiando magos, anjo avisando pastores, fuga espetacular para o Egito, sonhos, visões, planos de morte, conspirações, atentados e tantas outras coisas. Essas confluências, no entanto, não ocorrem somente nessa ocasião. Toda a vida de Jesus, ela é permeada por uma intensa trama de vida e morte. O curioso é que Jesus em si mesmo não oferece nenhuma ameaça ao status quo. No entanto,
Foi sua capacidade de fazer amigos, de escolher pessoas, de incluir excluídos, minorar a dor e o sofrimento, que o tornam uma forte ameaça. Para além das questões religiosas, Jesus concentra em si o que se chama de espiritualidade, ou seja, a coerência e integridade entre o crer, o ser e o fazer no propósito maior, que vai além de si mesmo. Sua forma de pensar a vida e de atuar nela foi uma poderosa força que denuncia até hoje nossas contradições, nossas fragilidades, expõe nossas mazelas pessoais e sociais. Na verdade, ele se torna no espelho, cuja imagem não queremos ver. Por isso, quebramos o espelho. É justamente aí onde ocorre a celebração do amor. Apesar da imagem que temos de nós mesmos, alguém nos vê com os olhos tais que nos perdoa, reconcilia e generosamente nos restaura a esperança. Esse é o amor que liberta, que cuida, que liberta da culpa, porque constrói a possibilidade de restaurar o amor na capacidade de servir. O desafio do amor é nos tornar capazes de construir em nós e a partir de nós o mundo que queremos ter. É assumir a responsabilidade de fazer a partir do ser e aprender que não somos oceano, apenas fazemos parte dele. É ter a vida pronta para ser usada com o que se tem, porque de alguma forma isso é o necessário e o suficiente. Essa foi a reflexão que eu fiz e que eu compartilho com vocês nesse momento, nesse vídeo, nessa data tão importante que é o Natal e seguido do Ano Novo para a construção das novas possibilidades. Boas festas para todo mundo e um 2020 radiante para você. Um beijo.